Estou aqui sentado, olhando para uma folha de papel amarelada pelo tempo. 89 riscos, 89 desejos que se tornaram realidade. E minha conta bancária mostra um número que ainda me faz questionar se isso é real. R$31.000. Há algumas estações atrás, esse mesmo extrato mostrava 3.000. Minha vida mudou completamente e tudo começou com uma descoberta que parecia impossível. A técnica dos 108 desejos do Buda realmente funciona. E se esta história está te impactando, deixa um like agora mesmo. Você vai querer lembrar onde encontrou isso, porque o que aconteceu comigo nos últimos ciclos lunares vai mexer com tudo que você acredita sobre manifestação e realização de sonhos. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Imagine um cara completamente perdido na vida, acordando todos os dias com aquela sensação de vazio no peito. Era eu. Trabalhava em um emprego que sugava minha alma. Voltava para casa exausto, assistia televisão até adormecer no sofá. Meus relacionamentos eram superficiais, minha conta bancária sempre no vermelho, e eu tinha perdido completamente a conexão comigo mesmo. Foi em uma daquelas noites insones, navegando pela internet sem rumo, que encontrei uma referência antiga sobre os 108 desejos. Uma tradição milenar que os monges budistas praticavam durante suas jornadas de iluminação. O número 108 não é aleatório. Ele representa a completude do universo, a união entre o físico e o espiritual, o caminho entre o que somos e o que podemos nos tornar. A princípio, confesso que duvidei. Como alguém que sempre foi cético em relação a essas práticas, a ideia de escrever 108 desejos e vê-los se realizando parecia fantasia. Mas havia algo na simplicidade da técnica que me chamava. Talvez fosse o desespero, talvez fosse intuição, mas decidi tentar. A primeira coisa que descobri é que escrever 108 desejos não é tão simples quanto parece. Quando você senta para colocar no papel tudo o que realmente quer, percebe o quanto você se desconhece. Os 19 desejos que ainda não haviam se manifestado não me deixavam ansioso como antes. Eu tinha aprendido que cada coisa tem seu tempo sagrado, seu momento perfeito de florescimento. Alguns eram sobre relacionamentos mais profundos com a família, outros sobre viagens específicas e alguns sobre contribuições que eu queria fazer ao mundo. Ram Dass, o professor espiritual que dedicou sua vida a estudar a consciência, sempre falava sobre como nossa alma escolhe as experiências que mais precisamos para evoluir. E olhando para trás, cada desejo manifestado tinha me ensinado algo importante sobre mim mesmo. Não eram apenas conquistas externas, eram degraus de uma escada interior que eu estava subindo. Uma das manifestações mais tocantes foi o desejo número 34, reconectar-me com meu pai. Nosso relacionamento estava estremecido a estações. Palavras duras haviam criado muros entre nós. Mas depois de algumas semanas praticando a técnica, ele me ligou do nada. Conversamos por horas, pedimos desculpas um ao outro e hoje temos a relação que sempre sonhei ter com ele. É impressionante como a técnica trabalha, não apenas manifestando coisas novas, mas também curando feridas antigas. Como se ao declarar nossos desejos mais profundos, dêssemos permissão ao universo para reorganizar nossa realidade de forma mais harmoniosa. Se você está sentindo essa transformação, compartilha nos comentários. Qual medo você mais quer superar? Sua coragem pode inspirar milhares de pessoas a também se abrirem para essa experiência. Miyamoto Musashi, o lendário samurai japonês, escreveu sobre o caminho do guerreiro pacífico. Ele dizia que a verdadeira batalha não acontece com espadas, mas dentro de nós, quando decidimos nos tornar quem realmente somos. A técnica dos 108 desejos é essa batalha interior. É o compromisso diário de não desistir dos seus sonhos, mesmo quando a realidade externa ainda não reflete o que você carrega no coração. Durante a prática, comecei a perceber padrões interessantes. Os desejos relacionados ao crescimento pessoal se manifestavam mais rapidamente que os materiais. Era como se o universo quisesse primeiro me preparar internamente para receber as bênçãos externas. Aprendi paciência, gratidão, confiança em mim mesmo. Só depois vieram as oportunidades financeiras e materiais.
Tem uma filosofia zen que diz que quando o estudante está pronto, o mestre aparece. E foi exatamente isso que senti. Conforme eu me tornava mais alinhado com meus verdadeiros desejos, as pessoas certas, as oportunidades certas, os recursos certos começavam a aparecer na minha vida como se fossem magnetizados. O desejo 66 era sobre encontrar meu propósito de vida. Esse foi um dos que mais demorou para se manifestar, mas quando aconteceu, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça gigante finalmente se encaixassem. Percebi que minha missão era ajudar outras pessoas a descobrirem e manifestarem seus próprios sonhos. Tudo que eu havia vivido, todas as dificuldades e vitórias, faziam sentido dentro dessa visão maior. Osho, o místico indiano, ensinava que a vida é uma dança entre o desejo e o desapego. Desejar com intensidade, mas sem apego desesperado ao resultado. E foi essa sabedoria que a técnica me ensinou na prática. Eu escrevia meus desejos com paixão, mas aprendia a confiar no timing divino para sua manifestação. Houve dias difíceis durante a prática. Momentos em que a vida parecia estar indo na direção oposta aos meus desejos. Perdi um cliente importante logo no início da prática. Tive problemas de saúde que me deixaram prostrado por alguns dias. Mas mesmo nesses momentos, continuei lendo minha lista todas as manhãs e percebi que até os obstáculos faziam parte do processo de manifestação. Rumi, o poeta Sufi, escreveu que as feridas são os lugares por onde a luz entra. E foi exatamente isso que experimentei. Cada dificuldade me fortalecia, me direcionava para caminhos que eu não teria descoberto se tudo fosse fácil desde o início. A transformação mais surpreendente foi na minha relação com o dinheiro. Sempre tive uma relação complicada com a prosperidade, acreditando inconscientemente que não merecia a abundância. Mas conforme os desejos financeiros se manifestavam, eu precisei quebrar essas crenças limitantes. Aprendi que a abundância é nosso estado natural e que bloquear a prosperidade é bloquear nossa própria evolução. Deepak Chopra fala sobre como somos co-criadores da realidade, que nossos pensamentos, emoções e intenções literalmente moldam o mundo ao nosso redor. A técnica dos 108 desejos é uma forma prática de aplicar essa cocriação consciente. É pegar as rédeas da própria vida e decidir deliberadamente que experiências queremos viver. Quando chegou o momento de encerrar os 40 dias de prática, eu me sentia uma pessoa completamente diferente. Não apenas pelos desejos manifestados, mas pela jornada interior que havia percorrido. Tinha descoberto partes de mim mesmo que estavam adormecidas. Havia curado feridas antigas. Havia expandido minha visão do que era possível para minha vida. Mas o mais importante, havia aprendido que somos muito mais poderosos do que imaginamos. Que temos a capacidade de influenciar nossa realidade de formas que nossa mente racional considera impossíveis. A técnica não é mágica no sentido fantasioso. É mágica no sentido de nos reconectar com nosso poder criativo natural. Hoje, olhando para trás, percebo que aqueles 40 dias não foram apenas sobre manifestar desejos. Foram sobre lembrar quem eu realmente sou por baixo das camadas de condicionamento social, medos e limitações autoimpostas. Foram sobre voltar para casa, para mim mesmo. E os 19 desejos que ainda não se manifestaram, eles continuam vivos dentro de mim, pulsando, se preparando para o momento certo de florescer. Porque agora eu sei que não é questão de se vão se realizar, mas quando. A técnica me ensinou uma paciência ativa, uma confiança inabalável no processo da vida. Se esta jornada ancestral transformou algo em você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa nos comentários. Qual foi sua maior revelação? Sua transformação pode inspirar milhares de almas que estão esperando permissão para sonhar novamente. A técnica dos 108 desejos do Buda não é apenas uma prática milenar. É um convite para você se tornar o autor consciente da sua própria história. É a lembrança de que você não está aqui apenas para sobreviver, mas para florescer em toda a sua magnificência. E tudo o que você precisa fazer é pegar um papel, sentar em silêncio e começar a escrever os sussurros do seu coração. O universo está esperando para conspirar a seu favor. A pergunta é:
Você está pronto para deixar seus sonhos mais profundos se tornarem realidade? Primeiros 20 desejos fluem facilmente: dinheiro, relacionamento, casa, carro, viagem. Mas depois disso, você precisa mergulhar mais fundo. O que você realmente deseja? Não o que a sociedade te disse que você deveria desejar, mas o que sua alma grita silenciosamente há anos. Lembro do momento exato em que escrevi o desejo número 57. Quero me perdoar pelos erros do passado. Minha mão tremeu. Lágrimas caíram no papel. Até então, eu não tinha consciência de que carregava tanto peso, tanta culpa. A técnica não é apenas sobre manifestar coisas materiais. É sobre se encontrar, sobre descobrir camadas de si mesmo que estavam enterradas sob anos de automático viver. Siddhartha Gautama, que mais tarde se tornaria o Buda, passou anos buscando respostas para o sofrimento humano. Ele testou diferentes práticas, diferentes caminhos, até encontrar o meio termo entre a privação extrema e a indulgência total. A técnica dos 108 desejos nasceu dessa compreensão. Não se trata de negar os desejos materiais, mas de equilibrá-los com os desejos da alma. Cada desejo que eu escrevia era como plantar uma semente em solo fértil. Mas não era só escrever e esperar. A técnica exige um ritual específico. Todo amanhecer, durante 40 ciclos de sol e lua, eu lia a lista completa. Não era uma leitura mecânica. Era uma conversa íntima comigo mesmo. Uma declaração de intenção para o universo. O primeiro desejo a se manifestar foi simples: encontrar um livro específico sobre meditação que eu procurava há tempos. No terceiro dia de prática, caminhando pela rua sem rumo definido, passei em frente a um sebo e lá estava na vitrine exatamente o livro que eu desejava. Coincidência? Talvez. Mas foi o primeiro sinal de que algo estava mudando. Thich Nhat Hanh, o mestre vietnamita que dedicou sua vida a ensinar mindfulness, sempre dizia que a atenção plena é a chave para a manifestação. Quando você escreve um desejo e o lê todos os dias, sua mente consciente e inconsciente se alinham para identificar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como quando você pensa em comprar um carro vermelho e de repente vê carros vermelhos em toda parte. Eles sempre estiveram lá, mas agora você está prestando atenção. Conforme as semanas passavam, coisas maiores começaram a acontecer. O desejo número 12 era sobre encontrar uma nova fonte de renda. Alguns dias depois, um colega me falou sobre uma oportunidade de trabalho freelancer que se encaixava perfeitamente com minhas habilidades. O desejo 23 era sobre melhorar minha saúde. De repente, comecei a sentir vontade de caminhar, de comer melhor, como se meu corpo estivesse naturalmente se alinhando com minha intenção. Mas nem tudo foi simples. Houve momentos de dúvida, dias em que eu acordava e pensava que estava perdendo tempo com essa prática, especialmente quando alguns desejos pareciam demorar mais para se manifestar. O desejo sobre encontrar um relacionamento amoroso, por exemplo, trouxe primeiro uma série de encontros frustrantes antes de me conectar com a pessoa certa. O Dalai Lama ensina que a paciência é uma das virtudes mais importantes no caminho espiritual. Ele diz que os resultados chegam no tempo certo, não no tempo que nossa mente ansiosa gostaria. E foi exatamente isso que aprendi. Alguns desejos se manifestaram em dias, outros levaram semanas e alguns ainda estão em processo. Uma das manifestações mais impressionantes aconteceu quando eu menos esperava. Havia escrito no desejo 81 que queria uma oportunidade de trabalhar com algo que realmente me realizasse. Não sabia exatamente o que seria, só sabia que queria acordar animado para trabalhar. 2 estações depois da primeira escrita, recebi uma proposta para um projeto que combinava todas as minhas paixões. Era como se o universo tivesse costurado perfeitamente uma oportunidade sob medida para mim. Mas a verdadeira magia da técnica não estava apenas nos desejos que se realizavam. Estava na pessoa que eu estava me tornando no processo. Cada manhã, ao ler minha lista, eu me reconectava com meus sonhos, com minha essência. Parei de viver no piloto automático. Cada escolha passou a ser mais consciente,
mais alinhada com o que eu realmente queria. Pema Chodron, a monja budista americana, fala sobre como o despertar acontece nos momentos mais simples do cotidiano. Não é um evento grandioso, mas uma série de pequenos despertares. E foi isso que aconteceu comigo. A cada desejo manifestado, eu despertava um pouco mais para meu próprio poder de criação. A mudança financeira foi talvez a mais tangível. Quando comecei a prática, ganhava R$ 3.000 por mês e mal conseguia pagar as contas. Havia escrito vários desejos relacionados à prosperidade, mas não apenas pedindo dinheiro. Pedi por oportunidades, por reconhecimento do meu trabalho, por abundância em todas as áreas da vida. E o universo respondeu de formas que eu nunca imaginei. Novos clientes começaram a aparecer. Projetos antigos que estavam parados se destrancaram. Pessoas começaram a me indicar para trabalhos que pagavam muito melhor. Não foi um aumento súbito, mas uma escalada consistente. E quando me dei conta, estava ganhando mais de 10 vezes o que ganhava antes. Mas talvez a transformação mais profunda tenha sido emocional. Havia desejos sobre autoestima, sobre perdoar pessoas do passado, sobre encontrar paz interior. E conforme esses desejos se manifestavam, eu sentia como se antigas feridas estivessem finalmente cicatrizando. Como se eu estivesse me tornando inteiro novamente. Jack Kornfield, um dos pioneiros da psicologia budista no Ocidente, explica que a cura acontece quando integramos todas as partes de nós mesmos. Os desejos da técnica não são apenas pedidos ao universo, são declarações de autoaceitação. Quando você escreve que deseja ser mais confiante, você está afirmando que a confiança é possível para você. Houve um momento específico em que tudo se conectou. Era uma tarde dourada. Eu estava sentado no parque onde costumava refletir, quando olhei para minha lista e percebi que 89 dos 108 desejos já tinham se manifestado. 89. Não era coincidência, não era sorte. Era o resultado de 40 dias de foco, intenção e alinhamento interior.